Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês nossa terceira videoaula sobre o software de matemática dinâmica GeoGebra, tá certo? Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist GeoGebra aí no meu canal. Então, se você está dando os primeiros passos aí na utilização de GeoGebra, eu aconselho que você assista a playlist, tá bem tranquilinha, tá certo? Então, gente, na nossa terceira videoaula nós vamos falar um pouquinho mais sobre funções, né? Na videoaula 2 nós aprendemos a inserir e personalizar alguns objetos, né? Que foram pontos, funções e vetores, tá certo? Agora aqui a gente vai falar um pouco mais sobre funções e algumas ferramentas interessantes, tendo em vista a importância de funções, né? Em disciplinas, por exemplo, como o cálculo diferencial, né? Integral. Então nós temos aqui algumas ferramentas muito úteis, né, relacionadas a funções. Então vamos pegar aqui primeiro a parábola y igual a x ao quadrado. Então aqui eu tenho esta parábola, tá certo? Ela tá um domínio dela real, então ela está em todos os números, né, de menos infinito a mais infinito, embora aqui a minha grade só vai de menos 10 até 10, né, e no eixo y de menos 5 até 5, né, ou menos 6 até 6. Né, você pode dar um zoom aqui se você quiser ver um pouco mais, pode retornar ao ponto inicial aqui. Então, gente, imagine agora que eu vou pegar uma outra função aqui, uma reta y igual a 2x mais 1. Certo? Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir ver. Pronto. Ela intersecta essa função aqui, ó. A reta intersecta a parábola nesse ponto. Eu vou mudar aqui a cor da reta, tá certo? Para uma cor, digamos, azul. Tá certo? E a parábola para a cor vermelha. Para dar um destaque melhor. Imagine que eu esteja interessado, gente, em estudar esses pontos de interseção aqui, entre a reta e a parábola. Aqui sejam dois fenômenos, né? Aqui um fenômeno descrito pela essa equação da reta, aqui um fenômeno descrito por essa parábola, né? Então eu quero determinar esse ponto de interseção aqui. Eu clico, tá certo? Ele aparece. Contudo, o que acontece? Ele não fica fixo aqui. Se eu quiser fixá-lo, eu posso vir aqui nessa parte, ó, onde tem esse triângulo, essa bolinha, ó, clicar aqui, e aqui tem essa ferramenta, intersecção. Então, quando eu clico aqui, ó, aparece, né, ele já identifica que tem duas curvas aqui, ele já pega a interseção dessas curvas. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ele acha esse outro ponto. Se a gente retornar para essa parte de cá, então ele acha exatamente o ponto e suas coordenadas, está vendo? Então, uma interseção entre F e G, né, a interseção 1 é dada por essas coordenadas aqui, e a interseção 2 por essas coordenadas aqui, tá certo? Então, esta ferramenta de interseção ela é bastante útil, né, para a gente aí em diversos problemas, beleza? Outras ferramentas que nós temos, gente, é o seguinte. Se eu quiser um gráfico, por exemplo, que ele tem um certo domínio limitado, como por exemplo essa parábola aqui. Então como é que eu posso considerando essa parábola, né, com um domínio reduzido? Por exemplo, se eu quisesse ela só de menos 4 até 4, por exemplo, ou de menos 2 a 2, digamos assim. Olha, uma forma é você pensar assim, ó. Você pode reescrevê-la da seguinte forma. Se, né? Você bota assim, se. Ou melhor, né? Você pode digitar aqui função. Vai aparecer aqui, ó. Eu ia colocar a codificação, mas aqui fica mais fácil. Ele já tem, digamos assim, a versão em estúdio, né? Ele já lhe indica o que você deve digitar. Então, função vai aparecer aqui, né? Essa aqui é o comando, né, vai aparecer aqui a primeira coordenada, você tem que botar a função, digitar lá x ao quadrado, depois o valor inicial e o valor final. Vou clicar aqui, ó, ele já aparece as partes. Então a função minha é x ao quadrado. O valor inicial aqui, ó, vou grifar aqui, vou inserir aqui o valor menos 2. E o valor final, né, 2. Quando eu der Enter, pronto, apareceu só esse pedaço de parábola. Então perceba que eu não preciso trabalhar com o gráfico, né, indo de menos infinito a mais infinito. Beleza? Eu posso trabalhar só com a parte que eu achar interessante. Ok? Então aí é uma funcionalidade também que você tem, se você quiser traçar um gráfico mais específico, você também consegue fazer isso aqui. A programação, a codificação que eu usar era essa aqui, ó, f de x igual se. Aí se você colocar nesse comando aqui, beleza, vai aparecer essa mesma coisa aqui. Ok? Nós temos também funcionalidade, gente, voltada para o cálculo diferencial integral, né? Vamos voltar para a função inicial aqui, pensando ela em todo o domínio, né? Y igual a x ao quadrado. Beleza? Pronto.
Está aqui nossa função. Imagine que eu quero a tangente desta função no ponto, deixa eu ver, esse pontinho aqui é o ponto, se eu não me engano, 1, né, de coordenadas 1. Vamos colocar aqui um pontinho, para a gente saber as coordenadas, a gente pode colocar aqui. Ó. Eu quero a derivada dessa função neste ponto aqui. Ó. De fato, ponto 1, beleza. Eu quero a reta tangente aqui. Né? A derivada a gente vai calcular também, mas vamos pensar primeiro na reta tangente a esta curva nesse ponto. O GeoGebra disponibiliza esta ferramenta de calcular tangentes, tá certo? O que é que nós vamos precisar então? Nessa parte aqui, ó, nós temos a ferramenta aqui tangente, reta tangente. O que é que ela nos diz? Ela vai precisar de um ponto e da curva. No caso aqui eu colocou um círculo, porque a ideia de tangente nasce lá na Grécia, né? Que era a tangente ao círculo, mas agora nós estendemos ela para uma tangente a funções. Né? Então aqui a gente clica, ó, apareceu aqui a parte de ajuda. Ó. Selecione primeiro um ponto e depois um círculo, ou uma cônica ou uma curva qualquer. Então eu vou selecionar aqui A e vou clicar aqui sobre a parábola. Então automaticamente ele pega a reta tangente a esta parábola que passa em A. Sabe o que é mais legal? Que não é só geométrico, é algébrico também. Então nós temos que a reta tangente à parábola f de x igual a x ao quadrado, no ponto 1, é dada por esta equação aqui. Beleza? Ah, professor, e se eu só quisesse a derivada da função x ao quadrado, né? A função derivada. Também a gente consegue ela. É só você escrever assim, derivada, né? E colocar aqui entre parênteses a função, ó, x ao quadrado. Pronto, a derivada de x ao quadrado é quem? 2x, tá certo? Ele automaticamente, gente, ele traça o gráfico, tá certo? A derivada aqui, ó. Vou aqui destacar ele em azul, certo? Vou botar aqui um estilo mais escuro, né? Escurecido o traço, afinar um pouquinho mais aqui. Pronto. Então nós temos aqui a derivada. Então você pode ir brincando aí né, com essas ferramentas. Existem muitas outras aqui, claro, à medida que você vai necessitando, né, você vai vindo aqui recorrendo a alguma ferramenta já existente aqui. Aqui tem parte de otimização, ele pode achar raízes de uma função. Né? Imagine que você tem o seguinte. Vamos voltar aqui, vamos apagar essas coisas aqui. Ó. Apaguei aqui. Quando eu apaguei o de cima, ó, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Esta função aqui, gente, quando eu apago ela, ó, este ponto aqui estava dependendo dela, essa tangente dependendo dela, só não a derivada. Então, quando eu apago ela, tudo que é dependente dela some. Então, muito cuidado ao apagar objetos. Você pode simplesmente omitir os objetos que você não quer para, se em um momento futuro você precisar, não precisar digitar de novo. Mas eu vou apagar, certo? Então, imagine agora, gente, que eu tenho uma função assim, y igual a x à quarta, né, menos, descer aqui, né, menos 5x ao cubo, mais 3. Botei o 3 ali em cima, né? 5x ao cubo, mais 3. Pronto. Então, tenho aqui esta função, beleza? E ela tem duas raízes. Então, eu tenho uma ferramenta aqui no GeoGebra, ó, que se eu clicar nela, ó, ele vai falar assim, selecione a função. Então, eu vou clicar aqui. Então, ele vai me exibir as raízes desta função. Se eu voltar aqui, ó, aparece aqui o ponto A e o ponto B. Rapaz, isso é uma ferramenta fantástica, tá certo? Porque raízes de equações, gente, equações quando ele passa do terceiro grau, isso aqui já fica inviável, né? Fórmulas já ficam muito complicadas, né? Quer dizer, acima de grau 5 você não vai ter nem fórmula mais algébrica para determinar isso, né? Mas, assim, mesmo grau 4, isso já se torna um trabalho bem difícil resolver essa coisa aqui. A gente costuma utilizar aqui métodos numéricos para estar achando esses números. Mas o GeoGebra faz isso para nós facilmente, beleza? Então, se você tiver algum fenômeno aí, não precisa ser um polinômio, tá certo? Pode ser alguma figura mais complexa. Por exemplo, vamos pegar aqui a exponencial, né? Exp x mais... vou botar assim, menos x ao quadrado, né? Exponencial de x menos x ao quadrado. Então, perceba aqui o seguinte, vou apagar essa parte aqui de baixo, tá certo? Então, ele tem essa coisa aqui. Então, imagine que eu quero calcular a raiz desta equação aqui, aproximada. Eu posso fazer o seguinte, clico aqui na ferramenta, ó. Aparecer aqui o ponto A, uma aproximação, pronto. Nós temos que a raiz é aproximadamente nesse ponto aqui, menos 0,7. Beleza? Então, você pode estar brincando aí, né? Tem muitas outras funcionalidades, eu só estou aqui dando um pontapé inicial para caso você necessite, né,
de utilizar algum software para entender um pouco mais a matéria de cálculo, você saiba, existe aí o GeoGebra. É só você pesquisar aí na internet ou colocar aí nos comentários. Às vezes você está com uma dúvida, eu sei resolver sua dúvida, posso lhe dar essa dica também. Se não, tem outros vídeos muito bons aí no YouTube também. Tem o próprio manual, né, do GeoGebra. Os próprios livros didáticos, alguns já direcionam para o GeoGebra, tá certo? Então, é uma ferramenta aí que você pode estar lançando mão, né, no estudo de funções. Você pode fazer diversos outros estudos, viu, gente? Aqui, essas ferramentas aqui, ó, você pode ir clicando, vendo, né, como elas funcionam, beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Espero vocês na próxima.